Fala aí, pessoal, eu sou o Lucas Sequinel, professor de Geografia e de História, e hoje, nesse vídeo, que não é uma videoaula, eu venho comentar 8 vantagens em ser professor. Você que tem dúvida, talvez essas 8 vantagens ilustrem ali, modifiquem a sua cacholinha e te façam seguir pelo magistério. São 8 vantagens que eu considero essenciais para exercício de uma profissão em que você deseja reconhecimento, respeito, remuneração. É claro que a gente sabe que existe esse problema também, que vai aparecer em outro vídeo, ou seja, o próximo vídeo vou mostrar desvantagens, mas nesse vídeo vou falar o lado bom, aliás, os vários lados. 8 vantagens bem grandes, bem satisfatórias em ser professor. Vejamos, a primeira delas é a admiração. Olha, gente, eu já tive o exercício de outras profissões e vou dizer para vocês, ser professor também recai aí sobre o campo da admiração. Eu me sinto admirado pelos meus alunos, eu até fico bastante contente, às vezes lisonjeado com alguns elogios, com algumas expressões aí, enfim, que os alunos até se colocam, né, sempre enfatizando que o professor é importante para isso, importante para aquilo, e o professor é sempre colocado, na maioria das vezes, sempre não, né? E na maioria das vezes ele é colocado como uma referência realmente. Então, a admiração dos alunos, dos pais dos alunos, da comunidade escolar, é algo que eu acho muito vantajoso. Não são todas as profissões que são reconhecidas. Eu vejo que o professor ele ainda tem um papel social fantástico. Então, eu acho uma vantagem muito boa. Assim, eu acho uma grande vantagem em ser professor, a admiração que nós temos perante aí colegas, pais, alunos, amigos, enfim. Eu me sinto lisonjeado. Eu acho que a admiração faz parte desse contexto. Pois bem, gente, a segunda vantagem é o trabalho em público. Há pessoas que realmente vão talvez se espantar com isso, mas o trabalho em público, apesar de cansativo, é um trabalho também dignificante e importante e também revitalizante. Eu acho que o trabalho com o público, principalmente o jovem, né, o adolescente, claro que o adulto também, na educação de jovens e adultos, claro, é um trabalho muito interessante, essa troca de experiência, essa ideia de conhecer outras histórias. O trabalho com o público ele é fundamental. Eu acho que o meu crescimento pessoal se deu principalmente através do trabalho com a educação de jovens e adultos. Eu considero que foi a minha primeira experiência educacional e foi uma experiência muito válida, nossa, enriquecedora demais. Então eu acho que trabalhar com o público é vantajoso, na minha concepção, né? A terceira grande vantagem é a satisfação na aprendizagem dos alunos. Eu acho que quando um aluno demonstra esforço, demonstra dedicação, em que o professor vê ali, nossa, o meu aluno ele aprendeu. Eu vou citar um exemplo de um conteúdo da geografia, que é um conteúdo que eu considero difícil e que os alunos acabam empacando por dificuldade, talvez, nos fundamentos básicos, né, do cálculo, da matemática, que é o conceito de escala. E é um conceito importantíssimo para a geografia, né? Para os fundamentos de cartografia. E quando eu vejo ali o cálculo saindo, quando eu vejo aquela aprendizagem fluindo e que o aluno começa a entender as possibilidades que existem nos mapas, o porquê que existem aqueles elementos. Eu que sou apaixonado pela cartografia, então eu tenho uma satisfação incrível, assim, eu fico muito contente. Então, a satisfação do aluno curioso, do aluno que pergunta, do aluno que questiona, nossa, eu acho que todo professor adora ser questionado. Não ter o seu trabalho questionado, não é isso, esqueça. Na verdade, é ser questionado, aquele aluno crítico, principalmente na disciplina de geografia, de história, sociologia, filosofia, enfim, nas outras todas também. A quarta grande vantagem se assemelha um pouquinho com a primeira. Eu acho que o professor ele é uma referência. E ser uma referência, aquele que todos escutam,
aquele, claro que às vezes o professor é deixado de lado, mas tudo bem, mas mesmo assim ele é uma referência. O professor, ele tem um papel social fantástico, então ele é uma referência. E ser uma referência é prazeroso, e uma referência positiva. Então é uma vantagem que eu coloquei aqui na minha listinha como quarta vantagem, uma vantagem sensacional. Eu acho muito positivo ser uma referência. Por isso que eu tento sempre prezar, né, pela dedicação, por lecionar com qualidade, com excelência, mesmo que às vezes falhe, às vezes não consiga, enfim, talvez você que está vendo esse vídeo foi meu aluno e acha talvez que as aulas eram medíocres, não eram interessantes. Pois bem, pode até acontecer, mas dedicação nunca faltou. Então a dedicação, eu acho que torna o professor uma referência. E ser referência, ainda mais uma boa referência, é claro, é fundamental. Eu acho uma vantagem fantástica. Não só vantagem, né? Algo bom. A quinta grande vantagem é que o professor, ele tem liberdade de expressão. É claro que a gente está vivendo um momento conturbado, de votação de projetos que podem agredir essa liberdade de cátedra, mas o professor tem liberdade de expressão. Deixando esses debates ideológicos de lado nesse momento, eu acho que a liberdade de expressão do professor ela é fundamental, principalmente para a disciplina de geografia e da disciplina de história, para tornar o aluno mais crítico, para ele não se contentar com a sua realidade, buscar ainda mais e também, é claro, modificar transformações sociais, né? Pensando na sociedade como um todo. A sexta grande vantagem é que na profissão do magistério, no exercício do magistério, melhor dizendo, não existe comodismo. Então, eu não tenho como lecionar as mesmas aulas por 15, 20, 30 anos. Tudo passa por um processo de modernidade. No caso da geografia, principalmente, dados se modificam, panoramas se modificam, guerras passam a existir, países são destituídos, novos países são instituídos. Eu me lembro que eu estudei existindo Iugoslávia, passei o ensino médio, Sérvia e Montenegro e aquela quase dezena de países para depois só existir Sérvia e agora Kosovo chegando, não reconhecimento. Só um exemplo, tá? É um devaneio, né? Eu já comecei a querer dar aula aqui no meio. Pois bem. Bom, mas é uma vantagem. Não existe comodismo. Então o professor não pode ser acomodado. E isso é vantajoso. Uma profissão que te acomoda, na minha visão, minha opinião, respeite a minha opinião, eu acho que te torna infeliz também. O comodismo deixa qualquer pessoa infeliz. Eu acho que esse não comodismo, essa inexistência do comodismo na vida do professor é hiperpositivo. Lembre-se, talvez você fez aulas com professoras e professores rodando mimeógrafos. Hoje é tudo impresso, algumas vezes digital e amanhã vai ser só digital e pelo smartphone usando computadores. Enfim, é um devaneio, mas vai acontecer. Sétima grande vantagem, você conhece novas pessoas, conhece novos colegas, cria novos ciclos de amizades, novos ciclos se abrem, velhos se encerram. E esse rodízio, principalmente quando você migra de escola em escola, é positivo também, tem um lado positivo. Você passa a conhecer, né, a realidade da escola, você passa a conhecer novos colegas, faz novas amizades. Nas escolas que eu trabalho, eu sempre tento estabelecer esses laços, né? Sempre tento fazer novas amizades e são amizades que perduram. Isso é muito positivo, eu acho que é uma grande vantagem. E o seguinte, né, gente? A oitava vantagem, que eu acho que talvez a maior de todas, é a interação com os alunos. Né? Para quem foi aluno e se tornou meu amigo, nem todos são obrigados, é claro, apesar de ser uma pessoa extremamente amável, uma pessoa muito legal. Não, estou brincando. Nem sempre. Não, mas eu tenho vários alunos que são hoje meus amigos. Eles foram meus alunos, passaram aí um período, né, depois encerrou as aulas ali, encerraram-se as aulas e nós nos tornamos amigos. E essa amizade, ela rende frutos, né? Eu posso citar como exemplo, eu acho que ele talvez nem veja esse vídeo, o Guilherme Patrício. É um ex-aluno meu de segundo ano do ensino médio aqui da escola chamada Colegião.
E ele foi meu aluno em 2014, o futebol, né, o futsal acabou nos ligando e depois disso a gente se tornou amigo, né, hoje ele mora nos Estados Unidos, uma pena, mas é um sujeito que ele se tornou um dos meus melhores amigos. Tudo isso, né, por ser meu ex-aluno, assim, a proximidade. Então, a interação com os alunos é algo muito positivo. E por fim, gente, um bônus. Todo professor ele tem, claro, no estado de Santa Catarina, também especificamente aqui no município de Criciúma, né? Não sei de toda a realidade nacional, até um furo, não sei se existe outras realidades parecidas, eu acho que sim, até porque a minha cidade não é tão original assim, para desenvolver um projeto tão bacana, eu acho. Não, críticas à parte, né? É o bônus de ter meia entrada no cinema e também no teatro. Eu acho que um professor, ele, claro, ele tem que se apropriar de todas as ferramentas culturais possíveis e o cinema e o teatro são duas que particularmente eu frequento mais o cinema e é quase semanalmente. E eu acho que esse desconto é uma vantagem enorme. Eu acho assim, ó, que é um desconto positivo não só para mim, mas também para o aluno. Toda a bagagem cultural, todo o arcabouço cultural fornecido pelo cinema, ele é interessante porque ele torna o professor um cidadão crítico, mais capaz e também com um arcabouço de informações diferenciadas. Esse é só um bônus, né? Não é uma vantagem necessariamente em todos os pontos, né? Pois bem, gente, o recado era esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aí, se você principalmente já foi meu ex-aluno, deixe um comentário aqui no YouTube mesmo. Espero que vocês tenham visto até o final, principalmente o Guilherme Patrício. Pô, eu te citei, Guilherme, lembre-se disso. Né? E deixe um comentário, faça alguma crítica, apresente outras vantagens, porque o próximo, aí o bicho vai pegar, gente. O próximo será sobre desvantagens. Fechou, gente? Abraço e até a próxima.